Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título: Aprenda a semear, na sua segunda parte. Hoje nós vamos continuar falando sobre dízimos e ofertas, porque a prosperidade é parte da doutrina da graça de Deus. Então, para você que está aí do outro lado, vou repetir, anote: aprenda a semear. Parte 2. Dízimos e ofertas é um tema que tem que estar bem claro no crente da graça de Deus. Porque há muitas pessoas que são ignorantes com relação a esse assunto, dízimos e ofertas. Há muita gente ignorante do outro lado, na internet, e pessoas próximas a gente, na família, no trabalho, que quando a gente fala de dízimos e ofertas, a pessoa tem um preconceito com relação a esse assunto. Mas tudo isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a prosperidade, ela faz parte da Bíblia. Ela faz parte da vontade de Deus para o seu povo, para os seus filhos. Você, abençoado de Deus. A palavra de Deus nos ensinou na primeira parte desse tema, nos mostrou, para mim e para você, que Abraão foi o primeiro homem a dar o dízimo de tudo. E tudo que é da fé, e tudo que é feito com amor, com gratidão, é imutável. É algo que não pode mudar, não pode ser desfeito. Ou seja, permanece para sempre. O apóstolo Paulo disse, e isso para a igreja, aos Hebreus, que ninguém pode remover, meus irmãos, a gratidão de se devolver dízimos e ofertas. Não pode ser desfeito esse assunto. É algo que permanece para sempre. E Paulo faz questão, no capítulo 7 de Hebreus, verso 4, olha, permanece para sempre, ou seja, não pode ser desfeito. Mas vamos ver isso com Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, verso 1, e vamos dar prosseguimento a essa segunda parte. Hebreus 7, 1. É muito importante, para que você tenha uma compreensão ainda melhor, que você adquira a parte 1. Na livraria nós temos a gravação e também na internet está à sua disposição, tá? E começa assim, Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Pausa. Vamos aqui meditar, pensar com a mente de Cristo. Qual é a única pessoa que tem poder de abençoar alguém sobre a terra? Qual é a única pessoa que tem essa força divina de abençoar alguém sobre a terra? Diga, o próprio Deus. O próprio Deus. Então Melquisedeque, para um bom entendedor, Melquisedeque foi a própria manifestação de Deus sobre a terra. E prosseguindo com a leitura, Paulo vai contar aqui que esse Melquisedeque não tinha princípio de dias e nem fim de existência. E que esse Melquisedeque, aqui em Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 4, não tinha nem pai e nem mãe. Se põe a pensar, qual é a única pessoa que conhecemos que não tem pai e não tem mãe? O próprio Deus. Então, quem era Melquisedeque? Deus mesmo. Sendo assim, Deus não tem um outro entendimento maravilhoso. Deus não tem mãe. Porque para o católico, Maria é mãe de quem? De Deus. E está errado, irmão católico. Deus não tem mãe. Ele é eterno.
e existe por si mesmo. Ele não teve princípio de dia e nem tem fim de existência. Nem mesmo a Bíblia dá a entender que os cristãos devem adorar ou pedir algo a Maria. Porque tem muitos católicos que pensam, bom, ela é mãe de Deus. Sendo mãe de Deus, eu vou pedir a ela, né, para que algo aconteça nessa parte da minha vida, esse milagre. A Bíblia explica que ela deu à luz ao Filho de Deus. Entenda, meu irmão, você que está aí do outro lado, você católico. Maria deu à luz ao Filho de Deus. Ela não deu à luz a Deus, o Criador de todas as coisas. Ela deu à luz ao Filho de Deus. Ela gerou a carne ali dentro. E o Espírito habitando em um corpo de carne sobre a terra por 33 anos. E por aí vai. Tem uma narrativa em Lucas que esclarece isso muito bem. Coloca aqui no telão para a gente remir o tempo. Lucas capítulo 1, do verso 32 ao verso 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então, Maria não gerou Deus. Ela deu à luz ao Filho de quem? De Deus. Então, ela não é mãe de Deus. Ela foi mãe da carne do Senhor Jesus. E será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o quê? Seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá o quê? Fim. O interessante desse assunto, porque tem muita gente, principalmente os católicos, eles falam muito sobre isso. Maria é mãe de Deus, Maria é mãe de Deus, fala com ela, porque mãe se entende muito bem com o filho. Então, adora ela, pede pelo esse milagre de cura, etc. Esse entendimento errado, se a gente for parar para entrar no assunto mesmo, e eu quero resumir ele agora, é interessante que Jesus nunca disse que Maria é mãe de Deus. Se põe a pensar, você que está aí do outro lado. Jesus nunca disse em nenhum momento, olha, ela é mãe de Deus. Pastor, se Jesus nunca ensinou, de onde vem esse ensino? Da cabeça do homem religioso. Veja que as pessoas, elas estão caminhando sobre a terra, muitas com objetos, muitas com doutrinas, mas tudo isso é invenção, ensinamento que vem da cabeça do homem religioso. Porque assim como o Senhor Jesus não ensinou que Maria é mãe de Deus, ele também não ensinou ninguém a fazer corrente, ele também não ensinou ninguém a pegar pedaço de pau, a pegar rama, a pegar vara, a pegar pão, a pegar suco de uva. Ele não ensinou nada disso. Mas, no entanto, quando a gente liga a televisão, quando a gente está na rua, a gente vê pessoas envolvidas com essas coisas. São pessoas que estão enfeitiçadas pela doutrina do homem, pelo ensinamento do homem, pelas coisas do homem. E a nossa missão, qual que é aqui sobre a terra? Perseverar, plantar a semente, para que haja nesses filhos de Deus o crescimento espiritual. As pessoas estão andando sobre a terra com a mente muito rasteira. Elas só entendem isso, elas só alcançam essas coisas. Rosa, pedaço de pau. Deus quer que o seu povo caminhe e ande sobre a terra com a mente elevada. Jesus falou, os adoradores têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. Paulo vem amando de Deus, buscai as coisas do alto, e as pessoas estão buscando as coisas aqui da terra. A Bíblia diz uma coisa, o pastor ensina outra, e o povo faz diferente do que Deus está dizendo. Buscai as coisas do alto, e você vê, num domingo como esse, pessoas indo para a igreja buscar um pedaço de pão, buscar um óleo ungido, e Deus não, é as coisas do alto. Pedaço de pau, é matéria ou é algo espiritual? É matéria. Isso não alimenta o nosso espírito. Isso não serve para nada, não transforma ninguém. Meu Deus do céu, nem dando a paulada na cabeça de alguém, transforma. A transformação, Paulo diz em Romanos 8, o espírito alimentado é que mortifica os feitos maus, ruins do corpo. Não tem outro caminho, é sentar e ouvir, e se alimentar de Deus, se alimentar de Deus, se alimentar de Deus, que a pessoa vai abandonando, vai se libertando dos vícios da carne, que são muitos. Lá em Gálatas estão
uma parte descrito. Depois você medita, capítulo 5 de Gálatas fala sobre isso. Amém, meus irmãos? Amém. Então, voltando aqui para as considerações da carta de Paulo aos Hebreus, só existe uma única pessoa que pode abençoar alguém sobre a terra, e esse alguém é Deus. E veja, Abraão foi abençoado por Deus e dizimou. Você também é um abençoado, tem que dizimar, tem que semear, tem que ofertar. Porque tem pessoas que pensam assim, mas eu já sou herdeiro de Deus, já sou abençoado, não precisa mais semear. Em graça. Abraão também estava em graça, porque quando ele deu o dízimo, porque ele foi o primeiro dizimista, ele fez isso antes da existência da lei de Moisés. E mais adiante a gente vai ver isso. Nem lei de Moisés existia, e ele deu o dízimo. Não havia lei. O dízimo passou pela lei e permanece na graça, porque sempre foi da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Abraão foi abençoado por Deus, foi dizimista. E veja o que diz Hebreus, capítulo 7, verso 2 agora. Confirmando tudo isso que a gente falou agora. Para o qual Abraão separou o dízimo de quantas coisas? De tudo. Separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote o quê? Perpetualmente, ou seja, para sempre. Revelando quem é Melquisedeque. Amém? E no verso 2, no início do verso 2, Paulo faz questão de deixar registrado, de forma bem precisa. Abraão foi dizimista de tudo. O dízimo dado por Abraão foi feito antes da lei de Moisés. Mais precisamente, Paulo diz em Gálatas, coloca aqui no telão para remir o tempo, Gálatas 3:17, 430 anos antes da lei. Olha só. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer o quê? A promessa. Então, aqui está em Gálatas 3:17, que a lei só veio muitos anos depois, 430 anos depois. Quem diz que o dízimo é da lei de Moisés, está errado. Não foi Moisés o primeiro a dar o dízimo. Quem deu o primeiro dízimo foi Abraão. Abraão, disse o apóstolo Paulo, isso também em Gálatas, que Abraão pertence à graça. Abraão não pertence à lei de Moisés. Abraão pertence ao Evangelho. Coloca aqui Gálatas capítulo 3, verso 8. Ó. Quando Abraão deu o dízimo, a vida de Abraão estava em um período que não havia lei. Então a vida dele pertenceu à graça, ao Evangelho. Olha só. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a quem? Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Abraão recebeu antes de nós a graça de quem? De Deus. Ou seja, uma vida sem a lei de Moisés. O período de Abraão é o mesmo que nós. Não existe lei de Moisés. Acabou. O fim da lei foi quem? Cristo. Esse mesmo período que nós estamos vivendo agora, sem a maldição da lei, Abraão também viveu. E ele foi o quê? Dizimista. Interessante tudo isso, e eu falei também na parte 1, que o filho Isaac e o neto Jacó seguiram os mesmos passos de Abraão. Semearam. E foram homens enriquecidos por Deus. Eles não ficaram pobres depois por ter semeado. Eles não ficaram pobres depois por ter dado dízimo, por ter dado as suas ofertas. Isso é muito interessante, muito importante ficar registrado também na parte 2. Sobre isso eu falei de forma mais larga, na parte 1, com evidência. Seguindo aqui na leitura de Hebreus, fica claro aqui que Abraão foi o primeiro dizimista, e tudo isso antes da lei de Moisés. Aí no verso 8 do capítulo 7 de Hebreus, olha o que Paulo diz aqui.
Aliás, aqui, são homens mortais os que recebem o quê? Os dízimos. Ou seja, hoje em dia, Paulo está falando aqui para a igreja, são os meus pastores que recebem. Amém? E hoje nós aqui em Graça, pregando o Evangelho da Graça para todos vocês. Então, o dízimo continua de pé, porque se são homens mortais que recebem o dízimo, então ele continua o quê? De pé. Aí ele segue dizendo, aliás, aqui são homens mortais que recebem o dízimo, porém ali, ou seja, se referindo a Melquisedeque, né, que é Deus mesmo, que veio ao encontro de Abraão para receber o dízimo, esse vive para sempre, esse permanece para sempre. Olha só. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então hoje, são homens mortais que recebem, que com o tempo, por estarem num corpo de carne, vão morrer. Porém, lá atrás, aquele que recebeu de Abraão diz, Melquisedeque, o próprio Deus, esse vive eternamente. Esse que recebeu é para sempre. Porém, hoje os homens mortais estão recebendo. Porém, esses estão sujeitos a morrer. Porém, aquele não, aquele vive para sempre. Se referindo a quem? A Deus. O dízimo e a oferta é o que sustenta a casa do Senhor. É o que mantém o lugar físico que você se alimenta de Deus. E só quem é adorador, só quem é da fé, só quem é convertido, semeia. Porque só os da fé ama, tem um coração cheio de amor por esse lugar. Lugar esse que você se alimenta de Deus. Amém? Só os que têm o coração cheio de amor, têm essa atitude. O dízimo e a oferta é para que haja mantimento na casa do Senhor. Meus irmãos, o mantimento da casa do Senhor não é arroz, o mantimento da casa do Senhor não é feijão, não é pão ungido, não é suco de uva ungido, não é óleo ungido, não é rosa, não é nenhum objeto. O mantimento da casa do Senhor é a palavra. Então, quando você traz dízimo e oferta, é para que haja mantimento na casa de quem? De Deus. Esse mantimento, essa porta aberta, nos proporciona estarmos aqui e sermos alimentados pela palavra de Deus. O teu dízimo nos dá a condição de divulgar o Evangelho. Louvado seja. O dízimo e a oferta, é como eu falei agora há pouco, é para as pessoas que têm adoração a Deus, gratidão a Deus. É aquele crente que reconhece que toda provisão que ela tem na terra vem de Deus. O que comemos, o que vestimos, tudo que temos, ela reconhece, não, isso tudo é provisão do meu Criador. E ela reconhece, e por gratidão, ela dizima e ela oferta. Se na hora de dar o dízimo e a oferta, você duvida, não crê na provisão de Deus, não faça, não dê. Agora, se você confia, se você acredita, faça. Agora, se você não crê, não faça. Pastor, eu não acredito na provisão de Deus nessa parte. Então não faça. Mas se você acredita, faça. Quem faz, tem a provisão divina sobre a sua vida. Amém? Eu conheço pessoas que têm um amor muito grande pelo dízimo e pela oferta. Eu conheço pessoas aqui que têm um zelo, que separa o dízimo antes de tudo. E ela pode passar pelo que for, e ela não mexe, porque o coração e a mente dela é do Senhor. Eu conheço pessoas aqui assim. Ela recebe a aposentadoria, recebe o salário, e a primeira coisa que ela faz é separar o dízimo. E pode acontecer o que for, ela não mexe naquilo ali, que é de Deus. Essa é uma alegria muito grande, é uma satisfação que eu tenho aqui, e eu recebo esse zelo no coração de todos, em nome do Senhor Jesus. De todos. Outra coisa, se a gente for pensar em servir a Deus, em semear, quando não tiver mais nenhum problema financeiro, você nunca vai dar dízimos e ofertas. Se você for esperar um momento que você não tem mais dívida,
Pastor, eu estou esperando passar as dívidas que eu estou enfrentando. Você que está me ouvindo aí do outro lado. Eu estou esperando passar as dívidas, pastor. Eu vou voltar a dizimar, viu? Vou voltar a ofertar, ajudar aí a igreja. Se você está esperando esse momento, Jesus ensina que você nunca vai semear. Ou voltar a semear. Porque enquanto estivermos sobre a terra, vamos ter tempestade, tribulação, dificuldade. Então, se a gente espera nunca ter, para semear, então esse dia nunca vai chegar. Porque enquanto você estiver aqui, vai ter situações para enfrentar. Todo santo dia se resolve uma coisa hoje e já tem uma outra amanhã para enfrentar e vencer. E recebo que nós somos mais que vencedores. Amém? Então, até aqui, falamos mais um pouco sobre o dízimo. Agora vamos falar sobre a oferta. Abra sua Bíblia em Êxodo 25, a partir do verso 1. E assim começa o livro do Êxodo, capítulo 25, verso 1. E vamos ler também o verso de número 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Veja que existe uma hierarquia aqui. Vamos pausar e meditar letra por letra, palavra por palavra. Deus fala ao líder, ao anjo que ele escolheu para transmitir a palavra ao povo. E esse líder vem e transmite a palavra dada por Deus. Se o coração não se mover para isso, não faça. Mas se o seu coração se mover para isso, faça. O dízimo e a oferta, se você acredita, faça. Se você não acredita, não faça. Então o coração tem que se mover, tem que acreditar. Vai vendo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis o quê? A minha oferta. Então mostra que o que a gente vai plantar vai ter volta. Ainda aqui em Êxodo, capítulo 35, verso 4. Vamos a 35, 4 de Êxodo. E começa assim, Êxodo 35, verso 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes, não é daquilo que você não tem, é daquilo que você tem. Uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para incensário aromático, pedras de ônix e pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E cada um trouxe conforme a sua prosperidade, conforme a moeda de troca que tinha. Veja que a Bíblia ensina qual deve ser o sentimento que a gente deve ter. E qual é o sentimento que a gente deve ter? Um coração disposto e voluntário para trazer o quê? As ofertas à casa de quem? Do Senhor. É assim que tem que estar o nosso coração na hora de ofertar a Deus. Um coração disposto e voluntário. Se não for assim, não serve para Deus o seu semear. E cada um aqui trouxe conforme a sua prosperidade, mostrando que Deus conta com todo mundo na sua obra, em tudo que precisa. E é tão bonito ver todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo ajudando, todo mundo querendo fazer parte de algo na obra de Deus. Eu recebo seu coração cheio de amor, repito, seu coração cheio de amor por esse lugar. Amém. E a gente percebe aqui na conclusão final do verso 9, que o semear também era para cuidar das roupas do sacerdote, que estava ali a serviço de Deus. Então, até aqui eu estou mostrando para todos vocês
a palavra de Deus, e eu recebo você obediente a ela. E só os da fé, repito, e só os adoradores, os que amam a casa de Deus, como Davi amou, semeia. Quem não tem amor são os incrédulos. Os incrédulos não amam, então esses não semeiam. Mas quem tem amor, semeia. Olha a atitude de Davi, no primeiro livro das Crônicas. Abra a sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 3. 29, 3. E assim diz o primeiro livro das Crônicas, 29, 3. Olha só. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tem, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Olhe para mim. Observe bem, ainda porque amo a casa do meu Deus. Davi já tinha ofertado. Diz o verso 2. Vamos ler o verso 2 acima? Olha só o verso 2 acima. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro, para as obras de ouro, prata, para de prata, bronze, para de bronze, ferro, para de ferro, e madeira, para de madeira, pedra de ônix, pedra de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo, um pouquinho de cada coisa? Não, e tudo em abundância. Uma vez mais o verso 3. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Esse homem tinha profundo amor para com a casa de Deus. Ele tinha um coração cheio de amor por Deus e pelas coisas de Deus. Isso aqui que a gente está lendo, essa atitude, é algo que raramente se vê hoje em dia. Esse amor. Pessoas tendo amor pela igreja, pessoas tendo amor pelo semear. O que a gente mais vê na internet é pessoas criticando, falando mal de pastor, falando mal de igreja, falando mal de dízimo, de oferta. Hoje está virando aí uma bagunça de pessoas raivosas, iradas, revoltadas, e essas pessoas estão perdendo tempo, porque estão contaminadas e contaminando outras pessoas com o seu ódio, com a sua raiva, com a sua revolta. Enfim, são pessoas que não procuram limpar o seu coração, são pessoas que foram prejudicadas pelo sistema e não por Deus, e que hoje têm raiva de igreja, têm raiva de pastor, têm raiva de dízimo, têm raiva de oferta, foram exploradas, foram enganadas e hoje estão espalhando veneno, ódio pela internet. Mas a prosperidade faz parte do reino de Deus, da graça de Deus. Então, nós pastores não temos culpa, meu irmão, por tudo que você passou. Eu não tenho culpa de você ter passado por um ministério que explorou você financeiramente. E nem tampouco Deus. Deus não errou com você. Quem errou foi aquele lugar. Então receba o seu coração restaurado, limpo de tanta raiva, tanto ódio, e você retome o seu primeiro amor para com as coisas de Deus. Porque a prosperidade faz parte da Bíblia, faz parte da palavra de Deus, a prosperidade é parte do Evangelho da graça de Deus. E isso é muito importante. Quem é um adorador, faz o dizimar e o ofertar numa boa. Amém. Numa boa. É para dizimar? Amém. É para ofertar? Louvado seja Deus, porque eu tenho tanta gratidão no meu coração, que nada do que dizem lá fora me importa. Eu sou grato, e muito grato a Deus. E eu posso dizer, eu sou muito agradecido a Deus, porque vocês têm demonstrado amor aqui nesse lugar. Zelo a essa igreja, zelo a essa palavra. Tanto é que nós estamos com essa porta aberta até hoje. Isso é demonstração de um amor perseverante que nós temos tido aqui. Caso contrário, se não houvesse esse amor, já estaríamos aqui com as portas fechadas. Se elas estão abertas, isso é prova evidente
de um grande amor que existe aqui. Louvado seja Deus. Um grande amor que existe aqui. Há generosidade em nosso meio, louvado seja Deus. Isso prova também que Deus está com a gente, mais do que nunca. Vamos agora a Lucas, Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 4. Olha só que interessante a leitura aqui de Lucas, livro histórico, que também fala do semear de mulheres no ministério do Senhor Jesus. Lucas 8, a partir do verso 1, vamos aqui. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, mostrando que Jesus recebia ajuda financeira no serviço que ele tinha no reino de Deus. Então muitas mulheres semeavam o seu tempo e o seu dinheiro para apoiar o ministério de quem? Do Senhor Jesus. Graças a Deus que isso aqui está registrado na Bíblia. Então, isso mostra que quando nós estamos pregando o reino de Deus e as pessoas são generosas para apoiar o nosso trabalho, isto não está errado, está certo. Porque Jesus e os discípulos que estavam com ele precisavam comer, precisavam se vestir. Eles precisavam de assistência financeira para isso. E aquelas pessoas naquele tempo tinham essa maturidade, essa compreensão. Peraí, Jesus precisa comer, precisa se vestir. Os discípulos e as suas famílias também, eles vão comer o quê? Pedra? Vão se alimentar de pedra? Não, eles precisavam comer, precisavam vestir. Os discípulos tinham as suas famílias. Então, havia maturidade naquelas mulheres que não há muita gente hoje que está na internet e que está me ouvindo. Infelizmente, mas recebo tendo. Amém. E para finalizar essa segunda parte, abre em Marcos, capítulo 12, verso 41, porque aqui tem uma narrativa que me chama muita atenção, e sempre me chamou muita atenção, o fato de Deus observar a oferta que a gente dá para Ele. Deus observa o nosso semear. E a gente vê isso claramente aqui em Marcos, capítulo 12, verso 41. E começa assim Marcos, livro histórico, 12, 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o quê? Dinheiro. É assim que está escrito na sua Bíblia? Amém? Amém. Olha só, dinheiro, hein? Dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Uma coisa que me chama também muita atenção, além de Deus estar sempre observando, uma outra coisa que me chama a atenção é que Jesus, com tanta coisa para fazer, o reino de Deus para administrar, e no entanto ele para tudo e vai lá no templo para olhar as pessoas ofertarem. Espera aí, deixa eu ver como é que estão ofertando aqui. E ele fala aqui, esses homens, os ricos, no que eles estão dando, não é o melhor. Veja que Deus observa o nosso coração. O que eles estão dando não é o melhor. Só essa mulher ofertou o melhor. E se ele observa, isso está claro, é importante que eu e você façamos com amor, porque eu e você vamos receber o amor de Deus em
tudo na nossa vida. O segredo está aqui. Fazer com amor. E não vai lhe faltar nada. O momento do semear tem que ser visto por você com muita alegria. Com muita alegria. Servir a Deus não pode ser um fardo. Semear não pode ser um fardo. Adorar a Deus não pode ser um fardo. Hoje eu vou ter que ir congregar. Se eu pudesse, meu Deus, eu não iria. Não pode ser um fardo. Semear não pode ser um fardo. Tudo tem que ser feito com muito amor. E você vai ver o amor de Deus na sua vida. Você vai ver o amor de Deus, a bondade desse Deus em todas as partes da sua vida por causa desse amor abençoado. E a gente para por aqui. Na próxima reunião tem mais palavra de Deus para mim e para você. Vamos estar de pé e vamos agradecer. Feche seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus, ao nosso Criador, por essa palavra tão maravilhosa, tão abençoada. Eu recebo e declaro, meu Deus, que essa palavra seja recebida e colocada em prática por esse teu filho, mais do que nunca, todos que estão aqui. E por esse amado irmão que há muito tempo me ouve através da internet, meu Deus. Quantas pessoas me ouvem, meu Deus. Eu recebo esse coração generoso para semear, para ajudar essa obra. E nós temos um endereço eletrônico, nós temos meios para isso, para que essa pessoa possa estar semeando o seu dízimo, a sua oferta, mesmo distante. E essa palavra tem feito você feliz, meu irmão. Tem feito bem ao seu coração. Eu declaro esse coração reconhecendo isso. Esse crescimento espiritual que essa palavra tem te dado, essa paz, essa alegria. E você aí do outro lado, semeando seus dízimos e ofertas nessa obra, para que haja mantimento na casa do Senhor. Que não é arroz, que não é feijão ungido, que não são coisas ungidas. O mantimento é a palavra do nosso Deus. E eu te agradeço, Senhor, por ter recebido esse ensino, que com Bíblia nos mostrou passo a passo, nos ensinando: aprenda, meu filho, a semear para mim. Não é de qualquer jeito, não é a sobra, é o melhor, é com gratidão, é com amor que você deve fazer. E você vai receber o meu amor em toda a sua vida. Eu recebo, Senhor. Recebo o teu povo sendo prosperado, enriquecido em tudo. Porque prosperidade não é só posse de bens, livramento também. E nós temos sido, meu Deus, um povo muito livrado sobre a terra. Nós temos sido aqui um povo muito protegido. E isso é prosperidade, é colheita, é resultado de uma semeadura, é o seu tempo semeado aqui, são as suas sementes plantadas aqui. Isso tudo volta para todas as áreas da nossa vida. Receba, Senhor, sempre alegria nesse coração, esse coração alegre, e que nunca seja um fardo te servir, nunca seja um fardo estar congregando, nunca seja um fardo te adorar, falar contigo, Senhor, conversar com o Senhor, que nunca seja um fardo semear na tua obra, na tua graça, Senhor, nunca. Que esse coração seja e esteja sempre agradecido a Ti, Senhor. Eu declaro, meu Deus, os Teus anjos. Eu aproveito esse momento de oração e recebo os Teus anjos ministrando, abrindo portas, trazendo à existência emprego, trabalho para essa pessoa que está precisando de um novo emprego, Senhor. Recebo mais e mais proteção nessa vida, Senhor, no lar, no trabalho, livramento, ministração de saúde, no corpo desse teu filho, desse familiar, e tudo mais que você precisa, peça ao teu Deus.
chama a existência em um nome do Senhor Jesus. Graças te dou, Senhor, por essa reunião, por essa ministração que, uma vez mais, fortalece no coração dos teus filhos, dos teus escolhidos que aqui se encontram, o dom da semeadura, o dom de semear, o dom, Senhor, de dizimar, porque somente a tua graça protege esses frutos do Espírito em nosso ser. Enquanto muitos outros corações, meu Senhor, estão avarentos por aí afora, querendo destruir esse fruto especial que é do teu Espírito, a generosidade em nós, a tua graça protege. Ela é escudo, Senhor, que nos dá sabedoria para entender que quando semeamos, é uma atitude espiritual, é uma atitude de amor, é uma atitude de zelo para com a tua graça. E graças te dou pelos que aqui se encontram e têm feito isso, Senhor. Tem tido zelo para com a tua obra. E assim acreditamos que muitos outros, ao adentrarem por essas portas, muitos outros filhos entenderão o que é amar a ti. Entenderão, Senhor, o que é ter zelo, o que é ser uma pessoa dedicada na tua obra. E entenderão o que Davi entendeu: o zelo da tua casa me consumiu. Muitos têm perdido esse zelo, mas a graça está sendo pregada, meu Senhor, para destruir essas obras da carne chamada avareza em muitos corações. E aqui estamos, sem retroceder, pregando sim o teu reino, a tua verdade, que aquele que semeia com alegria, com fartura também, colherá em suas vidas. Dízimos e ofertas semeados aqui, trará retorno para a sua vida, de bênçãos, de alegrias permanentes, de frutos de justiça, porque o Senhor é justo e o Senhor não esquece do nosso trabalho aqui feito para com a tua graça. Assim eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo todos nessa fé. Amém. Meu Deus, ficou aqui confirmado em nosso coração, em nossa mente, que ninguém pode desfazer a alegria da gente devolver com gratidão dízimos e ofertas. Ninguém pode desfazer o contentamento de um cristão na graça, dar com alegria dízimos e ofertas, porque lá em Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao 4 diz: permanece para sempre. Louve a Deus. Permanece para sempre, e ninguém pode desfazer isso. Que assim seja, graças a Deus. Um dia abençoado a todos e uma semana de livramento, prosperidade, com muito serviço diante. Até a próxima reunião. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.